Chegou outra pergunta bacana aqui para a gente conversar. Doutor, esse jejum para fazer os exames é de quantas horas? Quanto tempo eu tenho que ficar de jejum para fazer o exame? Sabe que isso é uma pergunta que hoje em dia já merece uma bela de uma conversa. Por quê? Alguns exames, para falar a verdade, nem precisam de jejum. Por exemplo, o colesterol. Você sabia que não precisa estar em jejum para a gente saber o seu colesterol? Agora, o triglicérides sim. O que você comeu na noite anterior pode se refletir no resultado do triglicérides. Alguns exames precisam estar em jejum, outros não. Então a melhor forma é você perguntar para o seu médico qual é o tempo de jejum para o exame que ele quer. Então, por exemplo, pessoas que tomam remédio de tireoide. É um suplemento de hormônio. A glândula da tireoide não está mais produzindo hormônio, então a gente usa um comprimidinho que a pessoa tem que tomar todo dia pela manhã em jejum para poder regular o nível hormonal. Então, se no dia do exame ela não tomou o remédio, vai mostrar que está deficiente, mas isso eu já sabia. Então, quando a gente pede o exame para saber a dosagem do hormônio da tireoide, por exemplo, nesse caso, a pessoa tem que ter tomado o remédio. Se ela não tomou o remédio, eu já sabia que o resultado ia dar alterado. Eu quero saber se o remédio está corrigindo. Então, para esse caso, precisa tomar o remédio. Então, sempre pergunta para o médico. Agora, outra coisa curiosa do jejum é assim, né? Parece aquele garoto que estuda para a prova. Ele vai ter prova de geografia quinta-feira. Na quarta-feira você pergunta para ele as capitais do mundo inteiro, ele sabe. Dali 3 semanas depois da prova você vai perguntar, ele já não sabe mais nada. Significa o quê? Que ele não aprendeu, ele estudou para a prova. Isso acontece com alguns exames de sangue. O camarada come feijoada toda quarta-feira. Aí o pessoal chama, vamos lá Zé, vamos comer feijoada? Fala, não, hoje não, porque amanhã eu vou fazer exame. Quer dizer, a vida do cara é comendo feijoada toda quarta-feira. Agora, como ele vai fazer exame no dia seguinte, então ele vai fabricar um resultado. Ele está se preparando para um resultado assim como aquele garoto se preparou para a prova. Ou seja, é fora da realidade, não é o normal. Eu costumo pedir para os meus pacientes que assim, acordou, vai para o laboratório e colhe. Não se prepara para o exame, senão a gente fica sem saber a realidade do indivíduo como é. A gente fica sem saber o mundo real, não o exame fabricado. Também é verdade que os exames, os resultados dos exames, eles são parametrizados para quem está em jejum. Então eu só posso comparar resultados em jejum. Mas aí vai da conversa com o seu médico para você saber o que é que ele está procurando saber no exame e perguntar para ele a orientação se é para fazer o jejum ou não. Alguns exames não são necessários de jejum, outros são. Só que às vezes na lista do seu pedido vai ter alguns que sim, outros que não. Pelo sim, pelo não, você acaba pedindo no jejum. Mas sempre pergunta para o seu médico o que é que ele quer saber. Imagina aquele camarada que também pergunta assim, mas eu tomo meu remédio ou não no dia de fazer o exame? Também pergunta para o seu médico. Imagina que eu vou renovar minha carta de motorista e chegue lá sem óculos. Aí a pessoa vai perguntar ao examinador, o senhor está enxergando ali aquelas letrinhas? Eu, que letrinha? Não enxergo nada. Aí, então o senhor não pode dirigir. Como não? É que o senhor não enxerga, como é que vai dirigir? Eu falei, não, mas eu uso óculos. Cadê o seu óculos? Não trouxe. Como é que o examinador vai saber então se o óculos está corrigindo ou não? Mesma coisa com remédio. Alguns remédios a gente precisa que o paciente tome a medicação antes de fazer o exame para a gente saber se o remédio está fazendo efeito ou não. Então a melhor saída para uma questão como essa é pergunte para o seu médico qual é a orientação para esse exame que vai ser feito. Tá bom? Bom fim de semana, até a próxima pergunta aí. Tchau, tchau.